Na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículos 2 e 3, lá diz assim: Deus, que não pode mentir, algumas traduções diz que não mente, nos prometeu essa vida eterna, sabe? Antes da criação do mundo. E no tempo certo, ele revelou na sua mensagem. O plano da salvação, ele não foi concebido depois da queda do homem, como se Deus colocasse a mão na cabeça e dissesse: e agora, o que eu vou fazer? Não é? Não. Nem foi também depois da multiplicação da espécie humana, quando o pecado começou a se tornar assim generalizado, a corrupção começou a se exacerbar, não é? No meio da população humana. Nem foi assim também. Também não foi depois dos profetas, ou quando a estrela brilhou na cidade de Belém, no nascimento de Jesus, foi que esse plano foi concebido. Não, na verdade, o plano da salvação, que seria o de salvar aqueles que creem pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem defeito, foi arquitetado antes da criação do mundo. Embora fosse publicamente manifesto na era apostólica, da pregação apostólica, não é? Aparece nos escritos, tanto nos evangelhos como também na carta de Paulo. Por isso, quando Jesus ele foi entregue ao clero, ao poder religioso e ao poder civil, ao poder romano, isso não estava fora do plano de Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 23, diz que tudo estava correndo segundo o determinado desígnio e presciência de Deus. Então, a vida eterna, ela não foi prometida quando Jesus ele declarou: está consumado lá na cruz, não é? Mas, segundo a Bíblia Sagrada, antes dos tempos eternos. E no texto que lemos, antes do princípio do mundo. Então, os nomes que jamais vão adorar a besta, o anticristo, quando ele surgir no futuro, a Bíblia inclusive diz que eles já estão escritos no livro da vida antes da criação do mundo, antes da própria história da criação. Os seus nomes foram previstos de antemão. Nós não temos os nossos nomes escritos no livro da vida quando nós aceitamos a Cristo. Nós aceitamos a Cristo porque os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Todos aqueles que hão de se salvar, já estão todos eles no livro da vida. Não tem ninguém que seja tirado do livro da vida, porque, afinal de contas, eles já foram colocados lá antes, inclusive, da própria criação do mundo. Ciente do mau uso que eu faria da minha liberdade, então Deus providenciou um meio de me recuperar muito antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, o Senhor não somente sabe de todas as coisas antes que aconteçam, mas o Senhor já predeterminou todas as coisas, porque o Senhor é soberano, nada foge ao teu controle, Senhor. E eu quero te louvar por isso. É muito bom saber que a vida eterna não é algo que está no meu controle, em eu aceitar ou não a Cristo. Está sempre no teu controle. Eu dou graças a ti porque o meu nome não foi colocado lá no dia em que eu te aceitei, no dia em que eu reconheci o quanto eu sou pecador, mas está lá antes, inclusive, de que o mundo todo fosse criado. Como é grande o teu poder, Senhor. A nós somente resta se curvar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou desse devocional, compartilhe, curta, comente. Isso vai fazer com que o YouTube coloque essa pequena reflexão na frente de algumas pessoas que muitas vezes está sedenta de ouvir uma palavra como essa. Faça isso e você nos ajudará a fazer com que esse canal cresça ainda mais, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.